Olá pessoal, aqui é o professor Ari com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre custo de importações e mostrar que eles requerem contabilizações e análises muito bem feitas, contabilizações e análises perfeitas. Antes de mais nada, eu convidaria vocês a seguirem o canal e, se gostarem do vídeo, deixarem um like e também compartilharem. O processo de importação e contabilizações decorrentes dessa importação é um processo complexo que envolve muito a contabilidade e que gera diversos trabalhos que devem ser efetuados de forma correta. O processo inicia-se com a colocação de um pedido junto a um exportador, que normalmente recebe adiantadamente o valor do produto a ser exportado. Exportadores dificilmente concedem crédito aos importadores. Existem alguns poucos casos em que são concedidos alguns créditos. Se você trabalha numa empresa que importa, obviamente o melhor é obter o crédito. Como segunda opção para o pagamento adiantado, pode ser obtida uma carta de crédito. O que é uma carta de crédito? É o tipo de uma fiança bancária. Se a empresa não paga, o agente que emitiu a carta de crédito paga. É o tipo de um seguro. E alguns exportadores aceitam cartas de créditos. Mas as cartas de crédito têm um custo, então vale a pena para a empresa verificar o que é melhor, pagar adiantado ou através de carta de crédito. Quando uma empresa começa um processo de importação, ela coloca o pedido no exterior, ela fornece crédito, ela fornece um valor em adiantamento, se ela não obteve uma carta de crédito ou se ela não obteve crédito. E esse valor em adiantamento normalmente é contabilizado como importações em andamento. Para a importação é necessário emitir uma DI, registrar uma DI junto ao Banco Central, contratar um despachante que vai cuidar de todos os detalhes e pagamento de um monte de taxas e impostos decorrentes da importação. Da mesma forma que é fornecido o adiantamento para o exportador, também é praxe se fornecer adiantamentos para os despachantes, que irão usar o valor para pagar as várias taxas que o processo de importação requer e também os impostos que devem ser recolhidos. Então são dois tipos de adiantamento. O primeiro, ao exportador, eu recomendo que os classifiquem esses adiantamentos como importações em andamento. O segundo tipo de adiantamento, que é o concedido aos despachantes, recomendo que contabilize como adiantamento a fornecedor/despachante. O ideal é que, se a empresa trabalhar com 2 ou mais despachantes, que seja aberta uma conta analítica para cada um. Quando a mercadoria desembarca no porto, o despachante vai tratar de fazer o desembaraço, que envolve o pagamento das várias taxas, impostos, né, liberação pela alfândega e desembaraço completo da mercadoria. Uma vez a mercadoria desembaraçada, a empresa irá receber a mercadoria e a documentação do despachante, que incluirá uma série de itens. Ela também estará
terá em mãos a invoice original emitida pelo exportador. Então, no momento em que a empresa recebe todos esses documentos e recebe a mercadoria, ela deve fazer o cálculo do custo de importação. O custo de importação, eu coloco aqui embaixo um resumo, né? Uma listinha onde nós vemos nessa parte de cima aqui o custo, esse é o valor da invoice, no caso $7.500, total de R$37.500. Aplica-se a cotação do dia, do momento em que está sendo feito o cálculo do custo da importação. Se tiver um frete destacado na fatura, deve-se colocar aqui detalhado, muitas vezes está na parte de baixo, nos itens do despachante. O despachante deve passar um resumo com todas essas contas, todos esses tipos de gastos que são usuais nos processos de importação. Isso inclui seguro, taxas de utilização, Siscomex, imposto de importação, impostos IPI, ICMS, frete marítimo, armazenagem, taxa da marinha mercante, ou seja, tudo que for pago para que o processo de importação possa ser liberado. É um montão de taxas. E o despachante vai estar com o adiantamento que foi concedido e vai pagar todas essas taxas, vai juntar um pacote de documentos e comprovantes referentes a esses pagamentos e passar tudo para a empresa importadora. Então, com base desses documentos todos, é preparado esse cálculo de custo de importação, que é um cálculo para todo o processo de importação. Na parte de baixo, aqui na parte de baixo do cálculo, a gente tem impostos recuperados. O que acontece? Alguns impostos que são pagos, consta no detalhamento dos gastos, mas eles geram crédito, então se coloca aqui como um redutor. Então, no final, fica o valor líquido da importação. Feito isso, é preciso abrir se a empresa importou somente um item, esse valor será o valor desse produto e é o valor que vai ser entrado no estoque. No momento em que a mercadoria for registrada, é necessário, com base nessa documentação, nesses valores apurados, emitir uma nota de entrada e registrar nos estoques e na contabilidade da empresa. Se a empresa importadora está recebendo, e dentro desse processo, isso aqui são os totais, ela tiver, por exemplo, 10 diferentes itens, ela deve abrir esses custos entre os 10 diferentes itens. É preciso tomar cuidado, porque às vezes o imposto de importação de um é diferente do outro, alguns custos eles devem ser apropriados, né? Aqui está mais alguns desses itens aqui, a maioria vai ser proporcional, mas alguns deles, como os impostos, eles podem variar entre os diferentes produtos. Tá? Então, feito isso, e uma vez tendo sido dada entrada no estoque, a contabilidade vai fazer os encontros, ajustes de conta, porque os adiantamentos concedidos, eles devem ser baixados, eliminados, devem ser reconciliados e nenhuma pendência deve ficar. Suponha que o despachante recebeu lá R$80 mil para pagar as taxas. Nós contabilizamos esses R$80 mil como adiantamento a despachante. Aí, quando ele passa a documentação e os valores que foram pagos, deu um total de R$78 mil. Então, ele deve devolver R$2 mil. É importante que essa conta
de adiantamento seja zerada. Mas o que acontece? Muitas empresas acabam deixando o rabo desses processos, não concilia de forma adequada e acaba ficando pendências de valores de adiantamentos concedidos, principalmente aos despachantes. Normalmente o adiantamento concedido ao exportador, ele bate porque ele é pago o total. A única coisa que vai acontecer na contabilização do adiantamento pago ao exportador é a variação monetária, né? Que deve ser levado para o DRE, como ganho ou perda dessa variação, né? Mas não tem muita dificuldade na reconciliação dessa conta. Já a reconciliação da conta de despachante precisa ser feito com muito cuidado, né? Cada processo de importação de mercadoria que chegou, que for encerrado, o adiantamento deve ser zerado na contabilidade. Uma outra coisa que a gente sempre recomenda é que os despachantes tenham um prazo pequeno para prestar conta. Normalmente sobra algum dinheiro, né? Então, se tiver um crédito em favor da empresa, ele precisa devolver isso aí em uma semana, 10 dias, né? Para que não haja maiores diferenças e dificuldades para o controle, né? E para a contabilização dos valores devidos. Então é isso. Custos de importação precisam ser registrados de forma a que os adiantamentos sejam zerados, estejam perfeitos, né? É por isso que eu coloquei o título, né, dessa postagem de que deve ser feito um registro perfeito, porque caso contrário vai ficar errado. Uma outra coisa é que os cálculos de importação, eles deveriam ser registrados nos estoques de forma que nós possamos, né, saber dividir esse custo entre valor da importação, valor do frete, valor das demais despesas, né? Então eu preparei um arquivinho muito simples que eu colei aqui no final da postagem, né? Para que a gente consiga fazer isso, ó. Custos de importação precisam ser monitorados e comparados com processos anteriores, e a análise sistemática desses itens podem apontar para grandes variações. O que acontece? Se nós estamos fechando hoje um processo de importação de um determinado item, né? Então eu importei essa caixinha aqui. Ela ficou hoje em R$2, mas eu importei há um ano atrás a mesma caixinha do mesmo fornecedor e ela ficou por R$1,50. Então eu tive um aumento de 35% no valor da caixinha, desse item. Então, qual que é o motivo desse aumento? Então é muito importante que nós tenhamos uma análise aonde os custos sejam abertos mais ou menos desse tipo. Mostro aqui, ó. Veja, uma planilhinha que eu preparei, muito simples, para analisar um item apenas. Então aqui nós temos as datas, janeiro de 2020, abril de 2020, setembro e janeiro de 2021. O produto é o mesmo que eu chamei de AAA, né? E aqui as quantidades importadas. Aqui nós temos os valores que foram atribuídos, né? Que são valores reais, que foram calculados na época. Valores resultantes do cálculo da invoice, valorizada, né, ao câmbio da época, resultantes dos fretes, né, e resultante das outras despesas, todas aquela listinha que nós mostramos acima. Então, quando a gente faz isso, divide pela quantidade do item, nós vamos chegar aos custos unitários. Vocês podem ver que esse item, ele foi de R$ 1,90 para R$ 2,49. Teve um aumento expressivo.
E se eu não abrir esses custos por tipo, ó, tá vendo? Fretes e outros, eu não vou saber o porquê que o produto está aumentando. Então, vocês podem ver aqui que esse aumento, ele se dá em função do frete, que foi de 0,30 para 0,90. O frete triplicou, né? Então é necessário saber o que está acontecendo. Às vezes uma empresa ela traz por navio, quando ela está com pressa, ela manda vir de avião, o frete custa 10 vezes mais. Né? A contabilidade não fica nem sabendo, só contabiliza os totais lá. Às vezes, o que está acontecendo também é que os fretes aumentaram muito. Alguns duplicaram, triplicaram, quadruplicaram. Teve um grande aumento de frete por causa da Covid e agora por causa da guerra vai aumentar mais ainda. Então é importante saber o porquê das mercadorias estarem tendo seus custos aumentados. Também esse demonstrativo e o cálculo de custo unitário, ele é importante para a formação de preço de venda. Lembrando que o preço de venda sempre deve ser calculado com base no custo de reposição. Já para o DRE, né, para o cálculo do resultado, vai ser usado o custo histórico. Então é isso. O que eu tinha para mostrar é isso e tem o exemplo está explicado, tem um detalhamento maior, tem bem mais na postagem do que eu falei e o link da postagem eu vou deixar na descrição do vídeo. Agradeço a todos e deixo um abraço e não se esqueçam do like.